Graça e paz, queridos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Gilmar Reis, seja bem-vindo ao canal Firmado na Palavra. E hoje eu separei para vocês 6 livros que foram leituras minhas no ano de 2021. Foram livros que me trouxeram muita edificação espiritual, conhecimento, e hoje estou trazendo aqui como sugestão de leitura para você. E quando eu falo que foram livros que me edificaram espiritualmente, é porque são tipos de leituras que nos fazem avaliar a nossa fé, o nosso relacionamento com Deus, nos fazem fazer um verdadeiro checklist na nossa vida cristã. Então são livros que valem muito a pena ser lidos e relidos. E se porventura você já leu um desses livros que eu vou apresentar aqui, por favor, deixe aí nos comentários a sua opinião, a sua sugestão, avaliação, para que a gente venha assim também compartilhar dela. Ok? E o primeiro livro que eu gostaria de compartilhar com vocês é O Deus que Destrói Sonhos, do Rodrigo Bibo. É um livro publicado pela Thomas Nelson Brasil. E olha que livro bíblico. Esse livro ele vai confrontar biblicamente a teologia da prosperidade, a teologia triunfalista, esse evangelho coach que tem se espalhado por aí, colocando o homem no centro ao invés de Deus, como se Deus fosse um grande garçom, um Aladim da lâmpada mágica, que está pronto para atender às nossas vontades no momento em que nós quisermos. O Rodrigo Bibo aqui ele vai desconstruir de forma bíblica essa visão desse Deus servo que está aí pronto para nos servir de acordo à nossa vontade. Não, o Deus bíblico ele é abençoador sim, mas se ele tiver que desfazer os nossos planos, desfazer sonhos, para que o propósito, a vontade dele prevaleça, ele vai fazer. Porque, antes de tudo, ele é soberano. Então, se você tem se envolvido nessas pregações, nessa vibe, como o pessoal fala por aí, você precisa urgentemente ler esse livro. Esse livro vai te trazer de volta àquele Deus que a Bíblia revelou para nós. Tá bom? Então a minha primeira dica é O Deus que Destrói Sonhos, do Rodrigo Bibo, um livro publicado pela Thomas Nelson Brasil. E a minha segunda dica de leitura é Spurgeon, uma nova biografia, um livro do Arnold Dallimore, publicado pela editora Pés. Você já deve ter ouvido diversas vezes em sermões a citação de Charles Spurgeon, esse que ficou conhecido também como príncipe dos pregadores. Mas você já leu alguma coisa sobre a vida desse homem? Já leu alguma biografia sobre Charles Spurgeon? Se não, a minha sugestão de leitura para você é esse livro. Aqui você vai conhecer o Charles Spurgeon piedoso, aquele homem que teve uma vida dedicada à leitura da palavra, à oração, aquele homem que começou a pastorear com os 19 anos, os desafios que ele teve que enfrentar, o preconceito, enfim. Você precisa ler sobre a vida do Charles Spurgeon, não apenas permanecer apenas em suas citações, mas leia sobre Charles Spurgeon e você vai ser edificado por esse testemunho de uma vida dedicada ao Evangelho. Então, a minha segunda dica de leitura para você é Spurgeon, uma nova biografia do Arnold Dallimore, um livro publicado pela editora Pés. E a minha terceira dica de leitura para você é Antônio Gilberto, O Fruto do Espírito, a plenitude de Cristo na vida do crente. Olha, aqui está uma obra que é um seminário. Aqui você tem um seminário sobre esse tema. Quem conhece as obras do nosso saudoso pastor Antônio Gilberto sabe que aqui não somente era um pastor, mas um exímio professor, um homem que tinha um profundo conhecimento nas Sagradas Escrituras, e o acervo teológico que ele deixou aí para nós
por si só, testemunham isso. Então, se você, de repente, quer montar um seminário na sua igreja, você que é pastor, você que é professor, coordenador de escola bíblica dominical, e de repente você deseja montar um seminário na tua igreja sobre esse tema, um livro que eu sugiro para você, um livro completo sobre esse tema, é esse livro do pastor Antônio Gilberto. O fruto do Espírito, a plenitude de Cristo na vida do crente. É um livro publicado pela CPAD. E a minha quarta sugestão de leitura é Dons Espirituais, uma introdução bíblica, teológica e pastoral, do pastor Sam Storms, um livro publicado pela Vida Nova. Aqui você vai ter uma análise introdutória do texto de 1 Coríntios, capítulo 12, ali que fala sobre aqueles 9 dons. Sabedoria, conhecimento, cura, milagre, discernimento espiritual, enfim. Aqui é interessante que o pastor Sam Storms, ele, no início do seu ministério, ele foi um cessacionista, porque ele passou muito tempo pastoreando uma igreja batista, ele vai contar no livro, depois ele foi pastor presbiteriano, e o interessante é que ele diz aqui no livro que ele não se tornou um continuista porque ele viu um milagre. Não. Na verdade, ele ali no seu gabinete, estudando a palavra de Deus, a própria Bíblia convenceu que o cessacionismo ele não tem uma base bíblica. Os dons espirituais, eles são para hoje e são importantíssimos para a vida espiritual da igreja. Então, aqui você vai ter um ex-cessacionista convicto falando e defendendo a visão continuista com base ali no texto de 1 Coríntios, capítulo 12. Muito interessante a leitura desse livro. No final de cada capítulo, o pastor Sam Storms, ele vai sempre deixar um questionário para que você mesmo se autoavalie, se está compreendendo, né, o que ele vai estar falando em cada capítulo sobre o assunto. São livros que são muito bons de ler, porque são livros pastorais, é como se você estivesse ali conversando com o Sam Storms, né, e ele ali falando das experiências dele como pastor e intercalando com uma interpretação, a exegese do texto, enfim, muito prazeroso. Se você quer ter um entendimento sobre 1 Coríntios capítulo 12, leia esse livro. Dons Espirituais, uma introdução bíblica, teológica e pastoral, do pastor Sam Storms, um livro publicado pela Vida Nova. E a minha quinta sugestão de leitura é A Parábola do Filho Pródigo, uma análise completa da história mais importante que Jesus contou. É um livro do pastor John MacArthur, publicado também pela Thomas Nelson Brasil, e aqui você vai ter realmente uma análise completa de Lucas capítulo 15, em se tratando ali do filho pródigo. Na verdade, em alguns momentos, o pastor ele faz uma intercalação com as duas parábolas anteriores, né? A parábola da ovelha perdida e da dracma perdida. E aí você vai entender o porquê Jesus ele contou essa parábola. Será que ela está centrada apenas, ela está focada apenas na questão do desviado, né? Normalmente a gente vê uma pregação com base em Lucas capítulo 15, quando se trata do filho pródigo, em relação ao desviado. Mas será que foi isso que Jesus quis chamar a atenção? Por que Jesus contou essa parábola? O que foi que aconteceu antes? Ele foi criticado, não foi por quem ele foi criticado. E por que ele foi criticado? Então, quando o John MacArthur ele vai fazer uma análise aqui, e aí vai nos chamar a atenção, principalmente para o filho mais velho. Será que nós não temos o comportamento, muitos de nós, não temos o comportamento do filho mais velho? Pois bem, se você quiser ter uma análise mais criteriosa daquele texto, ali se tratando do filho pródigo, leia esse livro,
A Parábola do Filho Pródigo, uma análise completa da história mais importante que Jesus contou. Um livro do pastor John MacArthur, publicado pela Thomas Nelson Brasil. E a minha sexta e última sugestão de leitura está dentro da área da apologética. Criacionismo, verdade ou mito? Aqui você vai ter respostas para 27 questões sobre criação, evolução e Bíblia. Aqui o Ken Han ele vai trazer os textos e os argumentos bíblicos, apresentar as evidências científicas que corroboram com aquilo que a Bíblia já afirma e vai te ajudar a construir argumentos sólidos, equilibrados sobre fé e ciência. Esse livro me ajudou muito em algumas palestras que eu dei sobre esse tema. E eu tenho certeza que se você é pastor, é seminarista, é coordenador de escola bíblica dominical e quer desenvolver um seminário na tua igreja sobre esse tema, esse livro aqui, Criacionismo, Verdade ou Mito, ele vai servir de grande subsídio para você. Então, a minha sexta e última dica de leitura para você é Criacionismo, Verdade ou Mito, do Ken Han, um livro publicado pela CPAD. Muito bem, pessoal, esses foram os livros que eu separei hoje para apresentar para vocês. E se você gostou desse vídeo, já deixa aí o seu like. Se você não é membro do nosso canal, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e assim, além de você estar nos ajudando aqui a crescer nesse trabalho, estará também edificando outras vidas, outros exímios leitores com as nossas sugestões de leitura, com essas obras que são escritas aí por homens de Deus, abençoados e responsáveis com a verdade da Sagrada Escritura. Tá bom? Um forte abraço e que Deus abençoe cada um de vocês.